Bom, galera, continuando as nossas aulas de reanimalho, ainda em invertebrados, a gente hoje vai falar de plateumintos, né? Os plateumintos, na verdade, eles são de um filo, né, que a gente chama de plateuminto em si, mas que tanto plateumintos quanto nemateumintos, num contexto único, a gente pode chamar de eumintos, né, que são chamados vermes, né? Sendo que existe uma diferença embrionários em vários sentidos, mas de uma maneira generalista, a gente diz que os plateumintos são vermes de corpos achatados, né, dorso-ventralmente, e os nemateumintos vermes de corpo cilíndrico, tá? Então, isso é uma das primeiras diferenças. Bom, em termos de características embrionárias, que é uma coisa que a gente tem falado bastante, os plateumintos são animais triblásticos, né? Quer dizer, tem 3 folhetos embrionários, isso já é uma vantagem evolutiva, né, em relação aos grupos anteriores. Ainda são animais acelomados, não tem celoma, que é aquela cavidade interna que forma as vísceras. São animais protostômios ou protostomados, tanto faz, em que o blastopro origina na boca. E possuem uma simetria bilateral, quer dizer, se a gente dividir o corpo desse animal, a gente consegue dividir ele em 2 planos iguais, né? Dividindo ao meio, a gente consegue ver 2 planos idênticos. Em termos de fisiologia, né, de uma maneira mais ampla, né, não mais embrionária, eles possuem um sistema digestório incompleto, que significa que eles possuem uma única abertura, que serve tanto para a boca quanto para ânus. Sistema respiratório difuso, né, espalhado pelo corpo, né, e através da pele, não tem órgãos específicos. Sistema circulatório ausente, né? Não tem a presença de vasos sanguíneos, coração. Sistema excretor a partir de células flama ou solenócitos, que é um sistema excretor ainda bem simples, somente para eliminar certos resíduos. E o sistema nervoso ganglionar e ventral. Então, ele não tem uma região, né, específica, né, como uma região na cabeça, como animais, né, mais desenvolvidos têm. Tem gânglios espalhados pelo corpo e na parte ventral, né, na parte de baixo, como se fosse, se a gente estivesse fazendo uma referência ao nosso corpo, como se fosse o lado da barriga, né, e não na parte dorsal, mas na parte... Então aqui a gente tem algumas características, né, que a gente tem uma planária, que tem alguns poros laterais, né, que facilita o processo de excreção. As células flama, que estão interligadas a esse poro, né, justamente para que eles eliminem possíveis excretas, né, que chegam para essas células através das células, né. Tem que excretar algum tipo de produto, né, de material que precisa ser eliminado, né, não pode ser guardado no corpo desse animal, vem pelas células, entra nas células flama e sai pelos poros. O sistema ganglionar, como eu falei, né, então ele não tem uma região, né, vários animais têm uma região cefalizada, né, como se fosse na cabeça. No caso deles não tem, né, eles têm vários gânglios espalhados pelo corpo, né, e aí o impulso nervoso vai passando ao longo do corpo inteiro, né, não tem uma região que centraliza isso. Em termos de reprodução, eles podem ter tanto reprodução assexuada quanto sexuada. Lembrando, reprodução assexuada é aquela que não tem troca de material genético. Então, a reprodução assexuada desses plateumintos é por fragmentação. Então, o que acontece? Esses indivíduos, né, a gente tem um exemplo aqui de algumas planárias, né, ela pode ser dividida, né, em alguma parte do corpo, e cada parte dessa planária vai originar novas planárias, tá? Então, a gente chama isso de fragmentação, tá? Ele sozinho, né, ela sozinha se reproduz. E na reprodução sexuada é quando tem troca de material genético. Com isso, a gente tem animais que podem ser monóicos ou dioicos, quer dizer, monóicos, né? Eles possuem os 2 sexos num único indivíduo, né? Que é a mesma coisa que a gente chama também de hermafroditismo. E nos indivíduos dioicos são indivíduos que têm sexos separados, machos separados de fêmeas. A fecundação é interna, dentro do corpo da fêmea. O desenvolvimento é direto nas planárias, quer dizer, elas nascem, elas só aumentam de tamanho, não passam por metamorfose. Já o desenvolvimento indireto é aquele que passa por etapas diferentes, né, uma metamorfose, fases, como larvas, por exemplo,
e são os parasitos que se encontram nesse filo. Existe uma separação também de classes nos plateumintos, são as 3 classes mais importantes. Os tuberlários são as planárias, né? São animais aquáticos e de vida livre. São animais que normalmente são aquáticos de água doce. Essa planária ela não causa nenhum mal, né? Nadam livremente, né, no ambiente aquático. Os trematodas são parasitos que se fixam, né, usam algumas ventosas como uma forma de fixação, né, como o esquistossoma. E os cestodas, que são parasitos também, que têm corpo segmentado em várias partes, que são, por exemplo, as tênis. Bom, a gente vai falar das doenças agora, mais precisamente, e que é uma parte bem importante assim dessas aulas de plateumintos e nematos. Primeira doença, né, e talvez a mais importante entre elas, em termos de frequência de cair numa prova, no vestibular, é a esquistossomose. Tá? A esquistossomose também é chamada vulgarmente de doença do caramujo, barriga d'água. Tá? Ela é causada pelo Schistosoma mansoni, que é o parasito. Né? Tem um hospedeiro intermediário, que é o caramujo do gênero Bionfalaria, que é um caramujo aquático, de água doce. Tá? Somente esse caramujo é um possível hospedeiro intermediário, nenhum caramujo terrestre, nenhum caramujo de água salgada, nenhum caramujo africano, nenhum deles apenas o caramujo Bionfalaria, que é um caramujo de água doce. Tá? O hospedeiro definitivo é o ser humano, em que ele desenvolve a doença e o ciclo se fecha exatamente nele. Tá? Então, na esquistossomose, eles são os schistosoma da classe trematoda, né? E a transmissão é por uma penetração ativa das formas infectantes, que são as formas de cercária. O que acontece aqui olhando esse pequeno ciclo? O homem defeca, né, em alguma região, um homem infectado, né? Ou ele vai defecar próximo ao rio, né? É uma doença endêmica, né, típica de determinadas regiões. Aqui no Brasil a gente tem Minas, Nordeste, vários estados do Nordeste, Rio de Janeiro, interior, em que a gente encontra a esquistossomose. Então, são em regiões de área rural, em que a gente não tem saneamento, tá? Então, uma pessoa infectada, ela defeca e essas suas fezes são lançadas ou diretamente no rio, que é um hábito muito comum de pessoas que vivem nessas regiões, ou ela defeca na sua casa, no vaso sanitário, só que essa casa não tem recursos sanitários, né? Então, essas fezes acabam caindo diretamente nos rios. Quando essa pessoa defeca e essas fezes caem no rio, esses ovos, essas fezes estão cheias de ovos, tá? Ovos do Schistosoma mansoni. Quando esses ovos entram em contato com a água, esses ovos eclodem, tá vendo? Esse é o formato do ovo, tá bem aumentado aqui. Tem uma espículazinha, né? Como se fosse um espinhozinho. Esses ovos eclodem e sai uma larva chamada miracídio. É claro que aqui está tudo muito aumentado, né? Esse miracídio entra no corpo do caramujo, né? Que vive ali no ambiente aquático. Então, por mais que se chame às vezes a doença de doença do caramujo, ele não tem culpa nem responsabilidade por isso. É a gente que lança o material contaminado na água. Então, ele é afetado por esse miracídio. Dentro do corpo desse caramujo, esse miracídio vai se transformar e vai originar cercárias. Um único miracídio pode originar várias cercárias, tá? Então, o caramujo ele é um hospedeiro intermediário porque existe uma mudança de fase, né, dentro dele. Ele sofre a consequência em relação a essa infecção, muda seu metabolismo, ele pode até morrer, tá? Mas ele não desenvolve a doença em si, tá? Então, o miracídio se transforma em cercária. Essa cercária tem um formato bem diferente, né? Ela é uma larva nadante que tem essa cauda bifurcada. E aí, quando ela está livre lá na água, quando uma pessoa tem contato com essa água porque foi nadar, tomar banho, lavar roupa, lavar louça, seja lá o que for, essa larva penetra pela pele. Quando essa larva penetra pela pele, ela vai migrar pelos vasos sanguíneos até chegar no fígado, no intestino do indivíduo. Nessa região, essa larva se transforma em
verme adulto. Então a gente tem aqui, bem maior, né? A gente vê aqui macho e fêmea, tá? Então eles são diferentes, né? Então esse indivíduo é dioico e tem dimorfismo sexual ainda por cima, machos e fêmeas bem diferentes, tá? Então, como forma de prevenção, a gente tem promover o saneamento básico nas regiões, nas cidades, fazer higiene pessoal, usar calçados e botas, porque muitas vezes essas pessoas têm contato com a água porque trabalham na região rural, precisam atravessar o rio só, simplesmente, mas elas podem se infectar só com isso. E o combate ao caramujo, que na verdade hoje em dia a gente tem várias opções em relação a isso, né? Antigamente se usava o que a gente chamava de moluscicida, né? Que era um produto químico que matava o molusco. E ele não é o culpado. Isso, além de causar a morte do caramujo, matava peixe, matava planta, algas, né? E outros animais e ainda contaminava o homem. Então hoje em dia a gente tem feito várias estratégias novas, né? Com extratos de plantas, em que altera um pouquinho o metabolismo do caramujo, faz com que ele se liberte da infecção, mas que ele não morra, né? Então é uma opção mais ecológica. Então, em termos de sintomas, né? Se a gente chama de barriga d'água, não é porque a barriga da pessoa fica cheia d'água, é porque os órgãos estão inchados, principalmente fígado e baço, né? Então é óbvio que uma pessoa que vive numa região endêmica é mais fácil de identificar do que uma pessoa que não vive, tá? Então, muitas vezes é marcado o fígado e baço, tem uma palpação no abdômen dessa pessoa, se faz uma ultrassonografia, mas se identifica. Aqui é uma imagem de uma microscopia eletrônica, de varredura, em que a gente vê machos e fêmeas juntos, né? Machos e fêmeas acasalam o tempo todo, né? Cada casal desse bota cerca de 200 ovos por dia, né? Dentro do nosso intestino. E a gente pode ter vários casais desses, tá? Essa imagem do caramujo aqui é só para vocês verem que esse é um caramujo que a gente vê muito no dia a dia, que é o caramujo africano, e que esse não é o caramujo da transmissão, tá? Eu botei de propósito só para vocês verem que não é esse, tá? Esse é o caramujo africano, a catina é outra coisa totalmente diferente. Bom, a teníase é uma outra doença, né, que tem como agente patogênico as tênias, né, a tênia solium e a tênia saginata. A tênia solium a gente diz que é a tênia do porco e a tênia saginata a gente diz que é a tênia do boi, né, ou da vaca, tá? O hospedeiro intermediário, então, é o boi, né, o porco, e o hospedeiro definitivo somos nós, né, em que fechamos o ciclo e desenvolvemos a doença. São da classe do cestoda e a transmissão é por ingestão de ovos pela carne contaminada. Então, quando a gente come carne de porco ou de boi contaminada com esses ovos, né, da tênia, a gente se infecta, tá? Por isso que uma das formas de profilaxia, que é a prevenção, é cozinhar bem essas carnes, né? As pessoas adoram comer uma carne mal passada, sangrenta, só que ela acaba sendo bem arriscada, né? As pessoas também falam muito mal da carne de porco, mas na maioria das vezes a gente come uma carne de porco sempre bem passada, diferente da carne de boi, que é bem comum as pessoas comerem mal passada, tá? Então, essa carne, então, aqui pelo ciclo, né, tá sendo representada por um porco, ele está infectado, né, por uma tênia, essa tênia coloca ovos, né, esses ovos da tênia entram na musculatura, né, nas partes que a gente se alimenta do porco, e quando a gente come, a gente é infectado. E dentro do nosso intestino, essa tênia se desenvolve. Essa tênia a gente chama vulgarmente de solitária, né? Porque ou a gente tem uma única tênia ou a gente tem duas no máximo, tá? São tênias que podem chegar até 12 metros de comprimento dentro do nosso intestino. Então ela tem um corpo bem específico, tá? Ela tem uma cabeça que tem os cólex, né? Que é essa parte inteira aqui, né? Da cabeça em si, em que ela tem essas garras aqui, esses ganchos na parte anterior, em que ela se prende no intestino das pessoas. E ela tem o corpo inteiro, que são divididas em proglotes. Proglotes é cada quadradinho desse. Dentro de cada quadradinho desse, a gente vai ter lá a parte reprodutiva dessa tênia, em que ela vai colocar seus ovos. Uma tênia pode ter até 300 proglotes, e em cada proglote produzir até 100 ovos. Isso significa dizer que uma tênia coloca muitos ovos ao mesmo tempo, tá? Então, isso é um
processo que causa um problema realmente muito sério. Então aqui é uma imagem, né, a cabeça, os cólex, com as garras, os ganchos. Então aqui só para vocês verem como dentro de uma proglote, quantos ovos se pode ter ali dentro, tá? Já a cisticercose, ela tem uma relação com a teníase, né, com essa tênia, só que na realidade, na cisticercose, a gente tem uma relação que na realidade é quando a gente se alimenta da forma larval, tá? Dessa tênia, tá? Então, quando a gente ingere, na realidade, uma forma mais larval e não os ovos, tá? E aí, essa forma larval a gente chama de cisticerco, tá? Esse cisticerco, quando a gente ingere, ele tem uma característica muito específica, né? Que ele, dentro dele vai ter vários ovos, inclusive, né? Mas a gente pode, é muito comum desse cisticerco migrar para regiões neurológicas do nosso corpo. Então a gente pode vir a ter uma neurocisticercose, tá? Que é quando isso cai na medula. Então os efeitos são diferentes da teníase. A teníase a gente vê como uma doença intestinal, né? Uma verminose, e a cisticercose a gente vê mais como uma doença neurológica, tá? Porque ela atinge a região da medula, pode atingir uma região cerebral, então são sintomas bem diferentes da teníase, tá? Então é bem diferente em termos de sintomas, tá? E do que a gente está ingerindo. A gente diz que na cisticercose é uma ingestão acidental, tá? Desses cisticercos. Então aqui também para a gente ver, né, no interior, né, e às vezes a gente consegue perceber isso no interior, na parede intestinal, né, se consegue perceber os cisticercos.